conhece, meu nome é Deise. Vou dar continuidade à tarde de hoje do seminário. A base do nosso livro, como o Rony já falou, Mediunidade de Cura. E eu pedi uma ajuda também para Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, Medicina da Alma, Robson Pinheiro, Espírito, Joseph Kleber. E me baseei também de um texto, Espiritismo e Saúde, de Victor Sérgio de Paula. Então, o meu tema vai ser novos aspectos da saúde e das enfermidades. Vamos começar? Então, há pouco tempo, a definição de saúde era a ausência de sintomas desagradáveis no aspecto físico. Então, é uma dorzinha, sensações desconfortantes, limitações ou disfunções orgânicas. Isso era saúde. Se eu não tivesse isso, eu estava bem. A meta da medicina tradicional, lembrando que a medicina tradicional, a nossa, ela é baseada numa visão mecanicista. Então, ela vê o corpo físico como um motor, praticamente, tá? Com suas peças. Então, a meta da medicina é desaparecer de maneira mais rápida possível esses desconfortos, os sintomas, os sinais desagradáveis, com a ajuda de uso de medicamentos químicos. Então, são os corticosteroides, os antibióticos, os anti-inflamatórios, os antitérmicos, tudo isso que a gente usa para desaparecer os sintomas. E a gente não se preocupa com a origem, só com o que está me incomodando no momento. Então, chega em situações extremas que a medicina, então, apela para extirpar aquilo que está incomodando. Então, são órgãos que são diminuídos ou retirados, dependendo da enfermidade. Os médicos, eles têm uma formação acadêmica dessa medicina mecanicista. Os pacientes, eles têm um desconhecimento, ou, mesmo sabendo, não quer aceitar a origem das enfermidades. Mas nós também não vamos, a medicina tradicional, ela é válida, é muito válida para o momento que nós estamos passando. As nossas emergências e urgências é a medicina tradicional, alopática, que vai atuar mais rapidamente porque é necessário. Mas a nova era está aí e aos poucos a gente nota uma mudança da espiritualidade com a medicina. Devagarinho ela está modificando padrões. Então, hoje a definição de saúde é estarmos numa condição, aí a gente já nota que já houve uma mudança na definição, que é o pleno bem-estar físico, social, mental e espiritual. Quando nós estamos com esse pleno bem-estar físico, nós estamos saudáveis. E quando nós somamos os fatores aceitos pela medicina tradicional, mais a existência do espírito, pré-existente e sobrevivente ao corpo físico. Aceitamos a reencarnação. Aceitamos a relação entre encarnado e desencarnado a todo momento. Aí se amplia o conceito de saúde e doença. Então, para podermos falar de saúde e doença dentro deste, enfocando os problemas do ponto de vista, a interação espírito e matéria. Então, o primeiro passo nosso é definir o que é o homem, ou melhor, o que é um ser encarnado. Então agora nós vamos para a nossa primeiro cartazinho, que eu coloquei aqui uma ideia, corpo físico, são os 4 corpos inferiores,
o corpo físico, bem grudadinha a ele, tá? Uma réplica, uma cópia do corpo. Uma réplica, né? Uma cópia do corpo físico, e é no corpo etérico que estão os nossos chakras, onde nós assimilamos todas as nossas energias, o prana, a nossa vitalidade. Depois nós temos o corpo astral, o corpo emocional, o perispírito, e logo então o corpo mental. O corpo astral, o perispírito, o astral, ele é onde regem nossas emoções, nossos sentimentos, nossos medos. E o corpo mental é onde estão os nossos pensamentos e nosso raciocínio. Aqui vocês estão vendo, esse quarteto aqui, ele forma a nossa personalidade, o nosso eu inferior. E esse é aqui que alguns corpos são modificados de encarnação para encarnação. Mas acima nós temos um sol, é a nossa essência divina, o nosso eu superior, a sabedoria eterna e interna, é onde vêm as nossas intuições. E lá nós somos refletidos, recebemos essa emanação nesses 4 corpos a todo momento. Claro que depende de nós aceitarmos essas emanações divinas ou não. Bom, esses 4 corpos, que na verdade eles não são separados assim. Nós vemos mais ou menos assim, ó, um sobrepondo, interrelacionando com o outro. Não é que um está aqui, o outro está lá na esquina, o outro está lá não sei aonde. Nós levamos os 7 corpos juntos, os 4 corpos e a essência, que está sempre conosco. Essência é o Cristo cósmico, é o nosso Cristo interno, perdão, não é Cristo cósmico, o nosso Cristo interno, refletido nesse sol. Então esses 4 corpos se interagem, um influenciando o outro. Quando um corpo desses aqui não está bem, ele vai passar essa desarmonia, esse desequilíbrio para os corpos seguintes. E ao contrário, quando estão todos equilibrados, um vai fortalecer na palavra saúde o outro. Então, baseado na concepção do ser humano integral, então nós podemos afirmar que o conceito de saúde, vamos modificar mais um pouco, é toda funcionamento, interação com estabilidade desses 4 corpos. Quando eu tenho um equilíbrio, uma harmonia nos 4 corpos, eu estou com saúde, vibrando na saúde. Logo, a doença é uma disfunção de um dos corpos ou desequilíbrio num desses corpos que vai refletir aonde esse desequilíbrio? No corpo físico, porque ele é um mata-borrão. É como se fosse assim, ó, a caixa d'água é o corpo mental, o encanamento todo é o corpo astral, a pia é o corpo etérico e o ralo é o corpo físico. Lá que vai toda a água que vem da caixa d'água, boa ou ruim, vai desembocar no corpo físico. Em geral, os profissionais da saúde fazem uma distinção com as doenças psicossomáticas. E aí eles colocam efeitos de fatores sociais, psicológicos e comportamentais sobre o corpo físico, o organismo físico. E aí vai haver alterações psicológicas. Então, se nós aceitarmos que a mente, que é o corpo mental, dentro de uma situação não consegue resolver um conflito emocional, ele produz um mecanismo de defesa.
E esse mecanismo de defesa, ele vai se deslocar uma dificuldade ou ameaça psíquica para quem? Para o ralo, lá para o corpo físico. Então ele acaba drenando toda a doença e seus respectivos sintomas, problemas psicológicos no corpo físico. Vou dar uma explicação básica disso. Quem tem filho pequeno, que já passou por essa situação, sabe. Primeiro dia de aula, primeira série, primeiro dia de aula. O que acontece com a mãe e o que acontece com o filho? O filho precisa cortar o cordão que liga, o umbilical que liga dele da mãe. Ele chora, ele quer ficar em casa, ele se desequilibra emocionalmente, corpo astral. Por sua vez, a mãe já está mais desequilibrada ainda. Já chorou não sei quantos dias antes porque o filho vai ficar. Será que a professora vai cuidar do meu filho? Todas as mães pensam assim. Então, esse desequilíbrio que o corpo astral criou com o mental junto, porque a mãe está pensando que a professora não vai cuidar dele direito, ele vai sentir vontade de ir no banheiro e ela não vai deixar. Toda essa união de pensamentos desequilibrados com a emoção vai dar o quê? Insônia, dor de barriga e tudo mais que o nervosismo, quando ataca, reflete no físico, que nós sabemos. Então isso é mais ou menos, seria doenças psicossomáticas. Então, eu coloquei aqui as doenças psicossomáticas. Se quiser. Então nós temos aqui a artrite, o câncer e todos os tipos de doenças autoimunes. O que é doenças autoimunes? Quando o sistema imunológico vai atacar aquele tecido, aquelas células doentes e ataca as sadias também. Manchas no corpo, gastrite, úlcera, asma, os transtornos de pele, alergias variadas, rinites, impotência sexual. Pessoal, impotência sexual. Na hora do momento do sexo, junto com a sua parceira, por algum motivo de preocupação, seja qual preocupação for, se for de trabalho, profissional, dos filhos, o que for, chega um momento que o homem não consegue ejacular e nem a mulher consegue chegar no seu orgasmo. A mente, novamente, o corpo mental, junto com o corpo emocional, atrapalhando um momento que poderia ser um momento de união, amoroso, prazer, atrapalha, e aí às vezes vira até em briga, dependendo do casal. Muitas disfunções oftálmicas, aí vem hipermetropia, astigmatismo, fibromialgia. O que é isso? É queixas dolorosas nos músculos, nos ossos e em pontos, em várias regiões do corpo, né? É dor para tudo que é lado. Então, esse surgimento dos sintomas depende então de vários fatores que desencadeiam essas doenças psicossomáticas, que são qualidade de vida, e aí os nossos hábitos alimentares, as nossas atividades físicas, sedentarismo. Quantos não ficam na frente da TV com um pote de batata frita ou com baita... A gente nem põe a mesa, vai direto na frente da TV comendo. Geralmente são coisas muito gordurosas, né? Os vegetais nem estão presentes no prato. Herança genética. Então, alguns indivíduos podem ter algum órgão predisposto a doenças. Então, a vida que ele leva pode acarretar
alguma doença naquele órgão frágil. Fatores psicoafetivos, então, nós temos que trabalhar as nossas emoções, nossos traumas, sentimentos de abandono, rejeição, inclusão, culpa. Então, esses são os fatores que desencadeiam essas doenças psicossomáticas. O estudo integral do ser nos orienta que o desequilíbrio nos diversos corpos do homem são de origem da nossa vivência inadequada desta encarnação e de outras encarnações. Então, são 3 tipos de doenças. São 3 tipos que vão acarretar desequilíbrio no nosso corpo físico. Então vamos lá. A doença física. Então aqui eu coloquei os excessos nossos, excesso de esforço. Às vezes nós levantamos um peso a mais, levamos mais compra que devia, damos um mau jeito na coluna. Exagero alimentar. Comemos mais do que devíamos, principalmente no final do ano está aí, as festas estão aí e nós extrapolamos na bebida e na comida. Acidentes que não tem como a gente prever, contaminação bacteriana e contaminação virótica. Esses tipos de doenças físicas, que elas são de circunstâncias, elas são momentâneas, ocasionais, nós podemos tratar com a medicina terrena, nossa medicina nossa aqui. Então são essas indisposições orgânicas, nós podemos ir lá no médico e poder tratar. Aí ele vai dar os remédios químicos para tratar disso aqui. As doenças espirituais ou kármicas, elas estão relacionadas aos nossos pensamentos e sentimentos. Vamos lá naquele primeiro cartaz. Vamos trabalhar o corpo mental e o corpo astral. Então, se eu, conforme o que eu vibro de pensamento e sentimento, eu vou refletir no meu físico saúde ou doença. Então, o acúmulo no nosso perispírito de energias nocivas vai gerar uma autointoxicação fluídica nos corpos lá de cima, lá na minha caixa d'água, nos meus canos, e aí vai ir direto por corpo físico, nos órgãos vitais, coração, fígado, pulmão, criando então, propiciando um campo energético. Espirituais kármicas, nós podemos criar nesta encarnação, ou podemos trazer de encarnações passadas. A nossa responsabilidade. As doenças. Então, continuando nessas doenças espirituais, se persistir as energias nocivas, se eu continuo vibrando em pensamento negativo e positivo, mesmo eu procurando a cura em médicos da Terra, mesmo procurando a cura da espiritualidade, eu posso ter um pequeno alívio. Vamos lá na palestra do Rony. Aonde está o meu merecimento se eu não faço nada para mudar isso aqui? Eu tenho que cortar essas 2 energias aqui que eu mesmo crio, para que, quando chegar no corpo físico, venha com energias saudáveis. A responsabilidade está unicamente em nós. Então, se eu conseguir fazer uma mudança aqui, aquela palavrinha que ninguém gosta, a nossa mudança interna, eu vou ter merecimento de ajuda pelo plano espiritual e vou me renovar quanto
espírito. Aí o que eu faço? Quando eu faço a minha reforma íntima, começo a limpar os meus corpos, eu vou fazer uma ligação com a minha essência, com o meu Cristo interno. Eu estou limpando esses canais que me levam à minha essência, ao meu Espírito eterno. E aí, cada vez mais vai fluir energia benfazeja de nós mesmos, mas dos corpos mais sutis. Então, é o retorno. Como é que a gente consegue isso? Evangelho de Jesus. E depois nós vamos falar. Então, vamos agora para o terceiro tipo de doença, atraídas ou simbióticas. Resumindo, sintonia. Então, o que eu penso e o que eu sinto, eu vou atrair espíritos benfazejos ou vou atrair sofredores ou obsessores. Então, no extremo, apesar que hoje em dia o nosso mundo está muito feio, mas no extremo, uma pessoa, uma criatura totalmente colérica, vibrando sempre em maldades e pestilências, o que é que ela vai atrair? Vai atrair as mesmas coisas. Então, essa atração vai gerar uma simbiose energética. O espírito vai grudar em mim, porque eu estou vibrando na maldade, passo a perna em todo mundo, minto adoidado, tenho ciúmes, digo o que eu quero para todo mundo quando não fazem as coisas que eu quero. Eu vou atrair espíritos que pensam e agem da mesma maneira. Só que como esses espíritos estão muitas vezes vibrando há muitos anos e décadas no umbral, ele está cheio de enfermidades. E quando ele se liga em mim, eu vou sentir as dores que ele está sentindo. Se ele ficar um longo tempo perto de mim, porque eu não mudo a minha sintonia, eu não faço a minha mudança interna de pensamentos e sentimentos, o que vai ocorrer? Eu tenho órgãos fragilizados de encarnações passadas. A convivência com esse ser extracorpóreo vai influenciar negativamente nesses órgãos frágeis, trazendo a doença. Então pode ocorrer duas maneiras: ou eu vou no médico com certas dores, eles vão fazer um catatal de exame e não vão encontrar nada, porque é um problema espiritual, aí eu vou ter que tomar passe, fazer minha reforma íntima, me melhorar, ou eu vou ter que fazer um tratamento muito mais longo, porque aquele ser está há muito tempo comigo e já provocou já desencadeou um desequilíbrio orgânico no meu corpo. Então, agora finalizando, eu vou entrar no roteiro à saúde do corpo, mente e espírito. Então eu vou dar, aqui vai dar umas dicas. Então, abra sua mente para o novo. Porque mente aberta, ela permite que a gente possa criar, crescer, encontrar novos caminhos na vida, novas oportunidades, novos amigos, renovação. Renovação é benfazejo. Conhece-te a ti mesmo. Quem não conhece essa frase? Vamos nos olhar. Nós nos conhecemos. Nós que não queremos ver o que a gente está enxergando, o que a gente está vendo. Nós sabemos que nós perdemos a paciência, a tolerância, rapidamente. Então nós podemos trabalhar isso. Ser mais tolerante, ser mais carinhoso. Então vamos ver o que nós temos de negativo e começar a mudar devagarinho. O tempo presente é tudo o que o homem possui de concreto.
Vamos deixar de viver o passado e se preocupar muito com o futuro. O que está na nossa estrada nesse momento é o que nós merecemos. O Pai é bom, é amoroso. Então, para que se preocupar com o futuro? Vamos viver esse momento. Às vezes a gente se preocupa com o futuro tanto que esquece aqueles que são do nosso lado. E quando eles já cresceram, já casaram, e como passou rápido? Porque a tua preocupação estava lá adiante ou lá atrás. Perdoe a todos e perdoe-se também. Não culpe os outros pelos seus fracassos, pelos nossos fracassos, nossas derrotas, nossos problemas. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Se está acontecendo, porque nós deixamos acontecer. Perdoar quer dizer amar. Não é que eu vou dizer assim, eu briguei com o outro tirou todo o meu dinheiro, eu vou perdoar ele. Trabalhe a amorosidade, trabalhe o amor. Se ele roubou de ti hoje, o que tu não fez em vidas passadas para estar vindo isso aí na tua estrada? Essa é uma visão bem ampla. Terminando rapidinho, senão vou ser... Bom, a outro é a convivência é essencial para a saúde do corpo e do espírito. Pessoal, amigos é essencial. Laços de família. Evite o isolamento constante, doentio. Quando estamos passando por um problema, seja financeiro, de saúde, é os amigos que nos dão o apoio. Às vezes a família não consegue, porque ela está no mesmo ambiente tumultuoso. É os amigos que nós precisamos de ajuda. Então, convivência social, equilibrada, é saudável. Meditação e oração para atingir estados elevados, benéficos de consciência. Meditação e oração, nós estamos com a nossa vibração sempre lá em cima. Por mais que os problemas estão chegando, nós fazemos uma oração, vem aquela carga de força, de conforto, e nós estamos conectados com o Pai. Faça do teu alimento o teu remédio. Essa frase quem falou foi o pai da medicina, Hipócrates. Vamos analisar a nossa alimentação como está. Quantas pessoas obesas tem hoje no nosso planeta? Por quê? A alimentação descontrolada, desequilibrada. Seja útil. Dedique-se a alguma causa humanitária em prol do seu próximo. Por quê? Eu vou sair do meu casulo, eu vou sair do meu mundo, eu vou parar de olhar para o meu umbigo e chorar das minhas mazelas, e vou ver que o outro passa com muito mais dificuldade e leva uma vida muito mais para frente do que eu, que estou com um probleminha desse tamanho, bem pequenininho. Aumenta o bem-estar e nos transmite uma satisfação interior que não tem nenhum cartão de crédito que compre. Está ruim, está depressivo? Arregaça as mangas e vai ajudar alguém que necessita. Uma casa de caridade, o que for. Aí tu vai ver como nós vamos sair bem desse trabalho. E o último, expectativas positivas geram energias positivas que atraem coisas positivas. Então aí vem voltando nosso pensamento, nossos sentimentos positivos, planos, sonhos, sempre para frente, sempre positivo. Voltando então para o nosso primeiro cartaz, Evangelho de Jesus Cristo. É difícil. Se a gente quiser, não é difícil não. Nós não vamos ser um outro Jesus.
Nós vamos ser um irmão que está numa caminhada lá atrás. Trabalhar a amorosidade em todos os sentidos. Não gosta de cozinhar? Põe amor no que tu está fazendo. Não gosta da vizinha? Aos poucos vai dando bom dia. Mesmo que ela olhe carrancuda, devagarinho vai trabalhando aos poucos a amorosidade. O Evangelho de Jesus está baseado no amor. É nele que nós precisamos ter como base, como reforma na nossa vida. Assim, nós vamos modificar nosso corpo astral, vamos modificar o nosso corpo mental, nossos pensamentos, vamos selecionar o que nós queremos ver, ouvir e falar, conviver, e nós vamos ter uma linha direta com a nossa essência. Terminando, finalizando, lembre-se de que sempre receberemos amparo, em qualquer situação. Primeiro, do nosso Pai Maior, Criador Universal, nosso grande arquiteto do universo. Nossos parentes e amigos encarnados que estão ali e dão suporte quando necessário. É como uma bengala, é um ombro que nos ajuda em todos os momentos. Claro que tem nossos benfeitores e nossos amigos espirituais, mesmo aqueles que não trabalham mediunicamente, mas cada um tem seu guia, tem seu mentor que está ali torcendo por ele, para que ele consiga vencer aquela encarnação. A ajuda virá sempre, na hora certa, no lugar certo. Tenha esperança sempre. Isso é por hoje. Muito obrigada.